Olá, meu querido amigo, tudo bem com você? É muito bom ter você mais uma vez aqui no nosso canal, Vivendo o Reino, Amando a Deus e as Pessoas. Não se esqueça aí de se inscrever se você ainda não é inscrito e, quem sabe, aí de deixar o seu like e também de ligar a notificação para que sempre que tem um conteúdo novo você possa estar aí recebendo também, ok? Hoje, então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gálatas, capítulo 5 hoje. O último capítulo que nós estudamos foi o capítulo 4, né? E ali a segunda parte do capítulo 4 falava sobre as duas alianças, sobre Sara e sobre Agar. Então, aqui nesse capítulo, então, Paulo vai continuar dando sequência à sua linha de raciocínio, falando que um relacionamento com a lei, a qual você acha que através desse relacionamento com a lei você é justificado, você então não tem muita esperança. E ele vai falar então exatamente que a aliança de Sara, uma analogia com uma história do Antigo Testamento. Se você não sabe ainda do que nós estamos falando, é só assistir o último episódio, né? O último estudo, ali capítulo 4, parte 2, e você vai ter uma noção um pouquinho sobre essas duas alianças que Paulo fala, né? Sara, que gera é uma aliança que gera liberdade, e a de Agar, que é uma aliança que gera para escravidão. E aí, capítulo 5, então, vai falar um pouquinho sobre a continuidade, né, de como que os Gálatas estavam se relacionando com Deus e as ideias judaizantes que estavam ali permeando, né, a igreja da Galácia, atrapalhando o trabalho que Paulo já tinha feito ali. Ok? Então, vamos dar início ao nosso estudo de Gálatas capítulo 5. Não esqueça aí de deixar o seu pedido de oração e agradecimento no chat, e ao final do nosso estudo nós estaremos orando por eles, ok? Vamos fazer uma oração e assim nós damos início, né, ao estudo dessa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Louvado seja Teu santo nome, porque a cada dia o Senhor está a nos guiar e a nos proteger, e nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Confiando nessa misericórdia, te clamamos mais uma vez pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que venhamos entender o que estaremos estudando. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ok, é isso aí. Vamos então à leitura. Deixa eu me arrumar direitinho aqui. Capítulo 5, verso 1 em diante, agora diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É interessante que quando ele fala sobre essa questão de jugo, é praticamente impossível não lembrar um texto de Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, a qual Jesus ele diz: tomai o meu jugo, porque ele é suave, ele é brando de se levar. Não volte, quem sabe agora Paulo pode estar fazendo esse uso, não volte aos rudimentos antigos, aonde vocês eram escravizados, né, pelos pensamentos que vocês tinham antes, ao serem, vamos dizer assim, gregos e tendo seus ídolos, né? Mas agora vocês estão voltando também a rudimentos antigos, achando que a salvação é pela lei, a justificação é pela lei. Então agora nesse momento Paulo diz: não volte então ao jugo de escravidão, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí então outro verso fala: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vos deixar de circuncidar, de Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, não importa o que você vai fazer, se você vai se circuncidar ou não, não adianta. Se você fizer isso achando que vai ser melhor perante Deus, se você vai ter mais méritos perante Deus, você está totalmente enganado. Não é assim que as coisas funcionam. Você pode circuncidar, mas Deus vai continuar te olhando da mesma forma. E aí então nós vemos Paulo desconstruindo esse pensamento judaizante que existia, que se você fosse circuncidar ou deixasse ser circuncidado, então agora você tinha um status melhor perante Deus, era a forma como você entrava agora na aliança abraâmica. Então você tinha que entrar na aliança abraâmica para então se tornar um cristão. Esse era o pensamento. Mas Paulo diz: não é assim que funciona. E o verso 3 então diz: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você se deixa circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes,
vós que procurais justificar-vos na lei. Então aqui é o problema. Paulo não era contra nem tão pouco a questão da circuncisão. Se você quer se circuncidar, vai lá e faz. Agora, se você acha que fazendo isso vai ser melhor, aí está o problema. E aqui Paulo, ele então decifra o problema, ele diz qual é o problema. Eles estavam se circuncidando, achando que, através disso, eles estavam procurando se justificar na lei. Justificai-vos na lei. Então, esse era o problema. E ele diz, se vocês estão fazendo assim, da graça, então, decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Queridos, é interessante o que Paulo diz nesse momento, porque eles acreditavam que era passando pela circuncisão, entravam no pacto abraâmico, que tinham uma qualidade especial perante Deus, um status muito maior. E era isso que os judaizantes estavam ensinando. E aí Paulo fala, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança. Como assim agora nós aguardamos a esperança da justiça? Nós já não somos, então, justificados? Só que isso acontece em dois momentos. Presente, nós somos declarados justos. Então, eu e você não somos justos. Somos declarados através do que Jesus fez e continua fazendo por nós. O que ele fez na cruz do Calvário e o que ele continua fazendo por nós nesse momento. Quando Deus olha para mim e para você, ele não irá ver um pecador, mas irá ver a pessoa de Jesus, porque ele foi o único que cumpriu as exigências da lei. Então agora, essa justificação é declarada. Mas futuramente ela será então, vamos dizer assim, real. Então agora nós somos declarados e depois então seremos tornados. É o agora, mas não ainda, que a Bíblia sempre fala. Isso em relação ao reino, em relação também ao que nós estamos falando nesse momento agora. Ok? Então, Paulo continua o seu pensamento. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não importa se você é circuncidado ou se você era um incircunciso, né? O que importa é exatamente a fé que atua pelo amor. Isso é o que Paulo está dizendo para a gente. Queridos, então aqui o que Paulo é contra não é exatamente contra a lei, não é contra o que alguns queriam fazer, a circuncisão, não é isso. É fazer isso pensando que agora eles seriam justificados por isso. Eles estariam agradando a Deus com esse pensamento. E aí Paulo, verso 7, fala assim, vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Essa persuasão não vem de Paulo, ele está dizendo, não vem de mim. Essa persuasão vem de outra pessoa, porque eu ensinei vocês como que são justificados. Verso 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E agora ele diz, agora vocês estão voltando a rudimentos antigos, e não é assim que eu vos ensinei. E ele fala agora, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse é um pensamento extraído ali de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. A linguagem do fermento ela vai ter uma abordagem positiva e uma abordagem negativa. Quando Jesus fala lá, se não me falha a memória, ali no Sermão do Monte, em Mateus, ele fala sobre o fermento, né? Que o fermento ele é um pouco ali e agora ele vai se multiplicando até alcançar todo mundo. Então é o fermento de forma positiva. É a forma que eu me relaciono com Deus, eu agora levo esse evangelho a outras pessoas e esse fermento agora vai trabalhando de uma forma positiva. A negativa é o que Paulo está usando, que agora é o fermento dos judaizantes. Ou seja, ele é um pouco, mas vai fermentando, aumentando até acabar com tudo e vira numa desgraça só, é mais ou menos o que Paulo está querendo dizer. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, a não ser, mas aquele que vos perturba, né? Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Não alimente outro pensamento a não ser o que eu vos apresentei. Isso em relação à questão da salvação e da graça. E agora, nesse momento, ele diz, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Não importa quem for seu status perante a igreja, ou seja lá como for. Paulo talvez desconfiasse de alguém,
ele diz, ele então sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo estava sendo perseguido. Lembra lá no capítulo 1? Paulo levava o evangelho ao seu encalço e uns judaizantes acusando, primeiro, de que ele era contra a lei de Moisés, e quando essa acusação de lei de Moisés não dava certo, então acusavam Paulo de quê? De estar pregando a circuncisão. Ele diz, eu prego a circuncisão? Nunca. Talvez eles acusavam Paulo dizendo, olha, lá atrás Paulo pregava as leis, a circuncisão, e agora? Por que ele está pregando diferente? Então, Paulo era colocado em xeque o seu evangelho. Acusavam ele de pregar a circuncisão e outrora acusavam ele também de ir contra a lei de Moisés. Mas Paulo vai explicar isso um pouco ali a partir do verso 16 em diante. Ele fala, logo está, se eu prego isso, logo está desfeito o escândalo da cruz, o Cristo crucificado, ressurreto, a qual muitos não têm aceitado. E então o verso 12 ele diz assim, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E aqui é um comentário pesado de Paulo para essas pessoas, ou para essa pessoa que estava fazendo ali, porque ele coloca no singular também, né? Então não sabemos se eram poucas pessoas ou se era uma única pessoa. Ele diz, tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aqui ele já usa também o plural. Queridos, Paulo, no seu pensamento com essa frase, está querendo dizer o seguinte, a circuncisão é como se fosse uma mutilação. Os gregos enxergavam a circuncisão não como algo positivo, mas era algo negativo para eles, porque era como mutilar o corpo. E os gregos cultuavam a forma física e assim por diante. Então, ele diz, quem me dera, né? Se eles estão pregando e achando que é pelos méritos da circuncisão, de se mutilar ou de fazer a circuncisão, então que eles se mutilem por completo, arranquem um dedo, uma mão, um braço, uma perna, quem sabe assim eles terão mais méritos perante Deus. Esse é o pensamento de Paulo, um pensamento pesado, um comentário pesado sobre essas pessoas. O verso 13, então, diz assim, é interessante que ele termina dessa forma, porque estava sendo, quem sabe aqui, caluniado, e aí no verso 13, então, ele vai promover, pedir para que os irmãos vivam em união, né? E aqui diz, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Ele volta a repetir a frase do verso 1. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, aqui vem um exemplo de que Paulo não é contrário à lei. Porque tanto aqui como lá no verso 16 em diante, ele vai falar um pouco sobre a questão da lei. Ele é contrário à forma de que os judaizantes faziam, legalista, achando que era por fazer as coisas, observar as leis, que eles então seriam salvos e justificados. Então ele diz, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, querendo ou não, essa situação estava causando uma desunião na igreja da Galácia. Quem sabe uma parte estava do lado de Paulo, quem sabe a outra parte estava do lado dos judaizantes, quem sabe os que estavam do lado de Paulo estavam excluindo os que estavam do lado dos judaizantes, e talvez isso estava causando uma separação na igreja. Em outras palavras, quem sabe Paulo está dizendo aqui, queridos, eles estão acreditando assim, mas não abandonem os seus irmãos, assim como eu não tenho abandonado eles e tenho tentado convencê-los de que o que eles estão fazendo está errado, mas não abandone eles. Deixe que o amor continue, né, entre vocês e que vocês continuem na irmandade que a igreja proporciona. E ele fala, porém, não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Eu tinha um professor no ensino médio ele dizia, não confunda a liberdade com libertinagem, não confunda a liberdade que eu estou dando a vocês com libertinagem. Ele dizia que eram coisas totalmente diferentes, e assim é. O Senhor nos dá a liberdade de uma forma muito especial, não libertinagem para fazermos o que nós queremos, mas quando nós aceitamos a Cristo, precisamos viver os ditames da ética do Evangelho e da ética do reino de Deus, do reino celestial. Então agora, quando nós aceitamos a Cristo, não continuamos como, vamos dizer assim, cidadãos do reino deste mundo, mas agora somos cidadãos do reino do céu e precisamos viver tal qual eles vivem. É claro que não é uma questão de perfeição, porque os seres celestes são perfeitos, nós somos seres caídos. Mas, como eu disse, somos declarados assim, precisamos viver dessa forma pelo penhor da promessa do Espírito Santo. Então, agora, quando olhamos para
esse texto diz, né? Não usei de libertinagem. E Paulo vai dizer que nós somos salvos, a Bíblia vai mostrar que somos salvos para sermos novas criaturas. Não somos salvos para continuarmos no pecado. Somos salvos para vivermos uma vida em novidade. Não salvos para vivermos uma vida de libertinagem, uma vida que eu posso fazer ou viver de acordo como eu quero e não levar em conta o que a palavra de Deus me diz. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai citar a lei aqui. E é interessante que ele vai citar Levíticos capítulo 19, verso 18. Então, Levíticos capítulo 19, verso 18, fala sobre esse resumo da lei. Jesus vai falar que a lei se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas esse é um conceito tirado do Antigo Testamento. Jesus cita o Antigo Testamento quando ele fala isso. Ele praticamente está citando Levíticos, capítulo 19, verso 18. E Paulo está fazendo a mesma coisa. E olha só, vamos ler o texto lá. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então não é um conceito novo, não é um mandamento novo, ele já existia. Jesus apenas resumiu os 2 mandamentos, os 10 mandamentos, as 2 tábuas, 4 primeiros, relacionamento com Deus, os outros 6, né, relacionamento com o próximo. E Paulo faz esse apelo. E ele fala, verso 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Então, cuidado, não deixe que isso aconteça. Aí o verso 16, então, ele continua um pouco essa linha de raciocínio aqui, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência, a palavra concupiscência aqui é um forte desejo carnal. Então, ou seja, eu e você temos esse forte desejo, mas ele diz, porém, andai no Espírito e jamais, então, irá satisfazer o forte desejo carnal, se você anda no Espírito. E ele fala, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. E eu e você agora, que aceitamos a Cristo Jesus, nós temos as 2 naturezas. Natureza carnal, que é a nossa natureza genética de nascença, porque nascemos nesse mundo caído. E aí, então, quando conhecemos a Cristo, nós temos, então, agora a natureza espiritual, que é implantada no nosso ser para vivermos em novidade de vida como novas criaturas. Ok? Então, ele vai falar, a natureza espiritual e a carnal, elas militam uma contra a outra. Então, alimentai a espiritual para que a carnal, então, não venha a vencer. E ele diz, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só que interessante, né? O espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E quando ele fala não estáis sob a lei, não estáis sob a condenação da lei. Então, nós vimos lá que se eu vivo pela lei, não me sobra muita opção, porque a lei me condena, ela não me dá esperança. Agora, se eu vivo por Cristo, eu tenho esperança, porque a lei me condena, ela mostra o meu erro, aponta o meu pecado, eu me arrependo, eu abandono esse erro e agora eu peço perdão para Deus e Ele me ajuda a viver em novidade de vida. Esse é o processo. Então, se eu estou ao lado de Cristo, existe esperança, mas se eu estou achando que é pela lei que sou justificado, então só me resta a condenação, porque esse é o propósito da lei. Ok? Sem o trabalho de Cristo Jesus e a esperança, enfim, estaríamos todos condenados. Então, ele diz, está sobre a condenação da lei, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a condenação da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, olha só, ele vai dar uma lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Ele está declarando agora, mas ele diz, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele fala da liberdade, não use isso para virar libertinagem, vocês precisam viver conforme outrora eu já falei para vocês viverem também. Então, ou seja, Paulo dá uma lista de coisas aqui. Então, aqui cai por terra
a questão de que os judaizantes falavam e acusavam Paulo que ele falava contra a lei de Moisés, que era apenas a graça, e agora a pessoa não precisava mais viver os ditames da lei, observando a lei, para viver de acordo com a vontade de Deus e viver de acordo com a sua própria vontade. E Paulo diz, de maneira alguma. Ele prova isso agora com esses versos, do verso 19 ao verso 21. Ele dá uma lista e diz, como já outrora vos preveni. Eu não estou falando isso agora. Quando eu apresentei o evangelho para vocês, eu ensinei para vocês que essas coisas aqui eram erradas e vocês precisam abandoná-las, porque de modo algum os que praticam tais coisas herdarão o reino dos céus. É o que Paulo está dizendo. E é interessante que Paulo vai dar essa lista, que são coisas morais, a qual eu e você precisamos levar em consideração e abandonar para vivermos de acordo com a vontade de Deus, porque somos salvos para a novidade de vida, não somos salvos para continuarmos no pecado, é o que Paulo está querendo dizer. E agora, nesse momento, ele vai dar uma outra lista, que é o fruto do Espírito. Então, a vontade de Deus não é unicamente vamos dizer assim, eu cuidar para não praticar essas coisas, mas há algo a mais, há uma milha a mais, que com a ajuda do Espírito Santo a gente precisa colocar em prática, que são os frutos do Espírito. Então não adianta nada, muitas vezes você, mas eu não pratico nada do que Paulo diz aqui, prostituição, feitiçaria, inimizade, inveja, nada disso eu pratico. Mas se você não pratica as próximas que nós estaremos lendo agora também, de nada vai adiantar, porque a obra da salvação, a formação do cristão é holística, não é separada. Por exemplo, eu só deixo de fazer essas coisas, deixo de beber, deixo de fumar, mas eu continuo sendo caco, um cavalo batizado, como dizia um amigo meu. Né? Então, ok, e a gente vive dessa forma, dividindo as coisas. Não faço nada, mas passou alguém na rua ali que eu não fui com a cara dele ou fez alguma coisa, estou lá, metendo a boca na pessoa, ou fazendo qualquer outra coisa dentro do meu próprio lar. Então, Paulo agora vai dizer o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É interessante que Paulo usa o fruto do Espírito no singular. E aqui alguns comentaristas dizem que esse fruto, apesar de ser um fruto só, ele tem várias outras características. Né? Nós vemos o principal é o amor. Então ele diz que o fruto principal é o amor e as outras coisas, os demais, são os gomos desse fruto. Outros dizem que o amor é o principal e agora, se você tem o principal que é o amor, os outros são desdobramentos, né, desse principal, que seria a paz, a alegria, a longanimidade, bondade, domínio próprio e assim por diante. E aí Paulo encerra aqui esse pensamento, fala contra essas coisas não há lei. E o verso 24 ele diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, os seus desejos, as suas paixões, os seus fortes desejos, as suas concupiscências, ou seja, junto com Cristo. Crucificaram, morreu. É claro que a morte de cruz, aqui quando a pessoa era crucificada, ela não era crucificada sozinha. Você não tem como se crucificar sozinho. Então, há duas analogias sobre essa linha de raciocínio de Paulo. Primeira, ninguém se crucifica a si mesmo. Você pode até pregar os seus pés, a sua mão, mas uma mão vai ficar solta. Então você não consegue fazer isso sozinho. Então morrer para essa natureza carnal não é uma obra minha. Eu não consigo fazer só. Eu só posso fazer isso através da ajuda do Espírito Santo. É Ele que me crucifica cada dia. E aí entra outra analogia, porque a morte de cruz era mais uma tortura do que a morte em si. Seu principal objetivo era prover uma morte dolorosa e demorada, ou seja, é uma morte, como eu acabei de falar a palavra e já sumiu aqui. Então, era mais uma tortura do que a morte em si. Ok. Há relatos de pessoas que demoraram 7 dias para morrer a morte de cruz. E esse relato é algo que pode demonstrar o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida e na sua vida. A cada dia nós estamos morrendo para nós mesmos. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Você não pode fazer nada. É por isso que Paulo diz, se você é da lei, você está perdido. Mas se você está em Cristo, há novidade de vida. Então, queridos amigos, Paulo fala, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus fortes desejos.
Essa é a questão. Paulo fala da lei de uma forma saudável, ele mostra para que serve a lei. A lei é um parâmetro ao qual nós estamos observando e seguindo para fazermos a vontade de Deus. Não fazemos isso como algo meritório, como acreditavam os judaizantes, que você precisava se circuncidar para entrar no pacto e receber a salvação. Nós não acreditamos assim. Nós entramos nesse pacto unicamente pela fé em Cristo Jesus. O Senhor fez tudo por nós. Eu e você não precisamos fazer nada. É verdade. Eu não preciso fazer nada, você não precisa fazer nada. Porque o que tinha que ser feito foi feito. O Senhor nos salvou. O Senhor morreu na cruz do Calvário, ele viveu a vida de exigência a qual a lei pedia, e agora nós somos declarados justos. E como nós vimos futuramente, então nos tornaremos justos pela ação pontual no último momento da história desse mundo com a volta de Cristo Jesus. Agora, isso nos mostra que nós temos que ter o relacionamento correto com Deus. Você precisa viver a ética do reino, a ética do evangelho, viver conforme um cristão. Isso é o que Paulo está dizendo. Por isso que ele falou, outrora eu já falei para vocês que vocês precisam abandonar essas coisas. E a Bíblia hoje vai se relacionar comigo e com você da mesma forma. Nós somos salvos unicamente por Cristo Jesus. Mas a boa notícia é que agora o Espírito Santo, a voz que vai atrás dizendo este é o caminho, andai nele, é que faz essa grande e maravilhosa obra. De uma forma sobrenatural, como ninguém antes da cruz teve a oportunidade de viver. É promessa. Então, queridos amigos, o que ele está dizendo aqui é: não podemos nos matar, ou seja, nos crucificar sozinhos. É uma obra de Deus. O que nós fazemos? Apenas criamos as ocasiões. O Espírito vem e diz: filho, eu acho que seria melhor você ser mais longânimo, mais paciente, ter mais paz, mais alegria, domínio próprio, fidelidade. Seja mais fiel. É o que ele está dizendo aqui, mansidão. E aí a gente começa a olhar para nós mesmos e começamos a considerar quem nós somos. E isso só vai se tornar realidade se eu permitir que o Espírito transforme minha vida. Agora, se eu não permitir, eu continuarei sendo apenas quem eu sou e eu sempre fui. Então, Paulo está falando sobre isso. E o verso 25 ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, a melhor tradução, andemos também pelo Espírito. Não no Espírito, pelo Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos pelo Espírito. Porque é o Espírito que faz a obra. É o Espírito que mostra o caminho. É o Espírito que nos molda. É o Espírito que nos mata cada dia de quem nós somos, a nossa natureza carnal, para termos então a novidade de vida da natureza espiritual. Então é o que ele está dizendo aqui nesse momento. Então ele diz: ande pelo Espírito. Não é obra minha e nem sua, é obra de Deus. Não nos deixemos. Então agora ele vai fechar aqui, chave de ouro, o pensamento. Ande pelo Espírito, não é obra sua. E ele fala: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quem sou eu? Quem é você? Nós não somos nada e ninguém, porque tudo que temos, tudo que somos vem de Deus. A minha decisão por seguir a Cristo, a sua decisão por seguir a Cristo não veio de você, foi o Espírito Santo que te ajudou a tomar essa decisão e te fortaleceu e te deu força para você fazer isso. O conhecimento que você tem da Bíblia, a forma que você vive hoje, não é porque você é bom, não é porque você é melhor, é porque o Espírito Santo te ajudou a fazer isso. Tanto querer quanto efetuar, como diz a palavra de Deus, vem de Deus, vem do Espírito. Só o Espírito pode transformar o homem em um novo homem, em uma nova criatura, como diz Samuel. Queridos amigos, esse texto mostra quem eu e você, nós somos. Tem uma analogia de que um professor, ele quando fala sobre esse assunto, ele usa, e eu acho ela muito pertinente, eu gosto muito dela. Lá onde eu me formei, no NASP, e praticamente toda a área ali da faculdade tem plantações de laranja para todo lado. É uma coisa mais linda quando aquilo está florado. E o que poucos sabem é que todos aqueles pés de laranjas não são pés de laranja, eles são pés de limões. E você pode dizer, mas como assim? Eles estão produzindo laranja e não limões. O limão, ele por si só, ele é mais resistente às pragas. Isso não é uma analogia a nós agora. Mas eles são mais resistentes. Mas se não houvesse uma intervenção de alguém de vir fazer um enxerto naquele tronco, no pé de limão, e colocar ali o tronco da laranja para que agora então pudesse germinar e começar a produzir laranjas doces, eles continuariam produzindo apenas limões azedos. E assim somos eu e você.
Nossa natureza carnal é ruim. Se não é a intervenção de Deus de agora implantar, fazer ali o enxerto de uma nova natureza para que então brote frutos do Espírito, como nós lemos aqui, é impossível. A Bíblia diz que não há um bom sequer. Então, por que nós podemos vivermos de forma diferente? Por que então podemos praticar boas ações? Pela ação do Espírito Santo. Se não fosse Ele, nós não faríamos nada. Nós somos esse pé de limão bravo. E agora, com a ação do Espírito Santo, temos uma nova natureza implantada, onde agora podemos oferecer e produzir frutos bons e doces. Mas é unicamente pela intervenção do Espírito Santo, a intervenção de Deus. Queridos, assim termina Gálatas capítulo 5, um dos capítulos mais bonitos desse livro. O Senhor está mostrando, através do que Paulo está dizendo, que nós não fazemos nada, que nós precisamos levar em consideração uma vida ética ao lado de Deus. Paulo aqui é a maior prova de que ele não está jogando por terra a lei de Deus, aonde ela não precisa ser mais observada e nem levada em consideração. Ele era contra os judaizantes que viviam isso de forma legalista, vivendo uma vida, fazendo a circuncisão, levando em conta todas as leis do Pentateuco, para então terem um mérito perante Deus e serem pessoas justificadas perante Deus pela lei e não pelo trabalho de Cristo Jesus. Quando você se deparar com essa aparente oposição entre lei e graça, tenha esse pensamento que vai ficar muito mais fácil de você compreender o que Paulo está dizendo. Ele não é contra a lei nem a observância da lei. Ele é contra a forma que as pessoas estavam se relacionando com a lei. E elas guardavam a lei para obter salvação, méritos, justificação. E Paulo diz, não, Senhor, isso é possível apenas através do que Jesus fez na cruz do Calvário e continuará fazendo pelos séculos dos séculos. Queridos, que possamos aceitar. Deixe o Senhor ser Deus na sua vida. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele fazer essa grande obra, para que assim então você possa receber a maravilha de ser uma nova criatura, assim como Paulo permitiu. Ele abriu mão de tudo que ele era para deixar que o Senhor o transformasse em tudo que ele pudesse ser. E esse é o potencial que eu e você temos. Mas nós não podemos deixar que o nosso eu venha impedir essa obra. Que o Senhor, através da sua misericórdia, possa nos conceder força para permitir o Espírito Santo trabalhar na nossa vida de forma onde não venha a ter nenhuma barreira, mas que possamos deixar Ele fazer o que Ele bem quer na nossa vida, porque essa sempre vai ser a melhor decisão. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. E eu louvo a Deus, porque você teve a oportunidade de estar ouvindo essa mensagem, assim como eu ouvi, e assim como eu entendo, e assim como eu entendi, e assim como eu estou, de certa forma, passando para você hoje. E essa é a minha maior alegria, saber que eu não faço nada. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Eu apenas preciso permitir essa obra maravilhosa acontecer. Amém? Está feliz com isso? Então deixe o Senhor ser Deus na sua vida. Queridos, foi muito bom estar com você. E nesse momento eu quero orar contigo. Orar pelo estudo que nós acabamos de fazer. Orar também pelos pedidos e agradecimentos que você deixou aí no chat. E que Deus a cada dia possa nos transformar. E a gente nem imagina no que podemos nos transformar com a ação dele na nossa vida. Mas é algo que não é algo que venha a trazer medo, mas é algo que, gente, é inexplicável. Eu acho que eu vou parar por aqui, senão eu vou me alongar muito. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós. Louvado seja teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos deu a esperança. Nós não somos apenas condenados, nós somos convencidos de quem nós somos e a ir até o Senhor podemos nos arrepender, pedir o perdão e então sermos transformados em novas criaturas. Obrigado por isso. Eu te peço por cada pedido que foi feito aqui no chat nesse momento e agradecimento também. O Senhor conhece a cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento. O Senhor conhece as suas atribulações, o Senhor conhece os seus problemas, o Senhor conhece as suas angústias. Por isso eu te peço que, sendo o Senhor, Deus maravilhoso, poderoso, o Deus do impossível, eu te peço que o Senhor possa atendê-lo
atender a cada pedido de acordo com a tua boa e santa vontade. Nos dê um restante de semana e uma boa noite na tua companhia. Nos dê a tua paz, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Meu amigo, foi muito bom tê-lo mais uma vez aqui com a gente. Que você possa permitir que o Senhor trabalhe na sua vida e que a cada dia você continue amando a Deus e as pessoas e vivendo o reino de Cristo Jesus de acordo com a boa e santa vontade dele. Se você gostou desse vídeo, aí curta, compartilhe com outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E ligue aí a notificação para que sempre que tenha um conteúdo novo, você possa ser avisado sobre esse conteúdo. Graça e paz. E que logo o Senhor possa voltar aqui desse mundo, para que eu e você não venhamos a ser apenas declarados justos, mas futuramente, nesse dia, então nos tornaremos justos, não por nós mesmos, mas pela ação pontual de Cristo Jesus em nossas vidas. Graça e paz. Fique com Deus.